Olá, amigos. Vamos continuar o nosso estudo de calendários? Nós estávamos falando de anos bissextos. O ano bissexto é aquele ano que vai ter 29 dias no mês de fevereiro. Por que eu vou ter um dia a mais, 29 e não 28? Porque o eixo de translação ele tem 365 dias e 6 horas aproximadamente. Então, se eu tenho sempre 6 horas, a cada 4 anos eu junto 24 horas. 24 horas eu transformo em mais um dia. Essa, então, definição do nosso dia a dia, definição popular, que para saber se um ano é bissexto basta multiplicar, basta ser divisível por 4, não serve para a gente, não. Isso aí é o básico, ok? Porque existe uma outra definição, a correta, que é que a gente tem que saber para concurso. O ano bissexto, gente, ele vai ser todo ano múltiplo de 4, desde que não seja múltiplo de 100, exceto aqueles que também são múltiplos de 400. Por que isso? Meus amigos, é porque dá 365 dias e 6 horas aproximadamente. Isso não é cravado. Então, não vai ser sempre 4 anos eu junto e vai me dar 24 horas. Não é isso, não. Então, a cada 100 anos, eu faço um outro ajuste. Então, olha só. Primeiro, eu tenho que saber se o número ele é múltiplo de 4. Ou então, se o número é divisor, se o número ele vai ser divisível por 4. Se ele for divisível por 4, eu já não posso ainda afirmar que ele é múltiplo, que ele é bissexto. Por quê? Eu tenho que ver se ele termina em 00, se ele é múltiplo de 100. Se ele também for múltiplo de 100, mesmo sendo múltiplo de 4, ele deixa de ser bissexto. É um ano normal. Exceto, então tenho a exceção da exceção, exceto se ele também for múltiplo de 400. Pois se ele for múltiplo de 400, mesmo sendo múltiplo de 100, ele volta a ser bissexto, beleza? Então tem essa definição um pouco complicada, mas você tem que ficar esperto com ela. Vamos lá, dá uma olhada. Olha, anos bissextos. Anos múltiplos de 4. Basta isso? Não. Exceto os anos múltiplos de 100. Então, ó, tem que ficar atento com isso. Múltiplos de 100 que não sejam também múltiplos de 400. Então, se ele for múltiplo de 100, não é bissexto. Agora, se ele for múltiplo de 400, ele é bissexto. Beleza? Esses casos ocorrerão somente quando os anos terminarem em 00. Porque se terminar em 00 é múltiplo de 100. Se não terminar em 00, não será múltiplo de 100. Então tem que ficar esperto apenas com esses anos aí terminados em 00. Olha só, o ano de 1700, ele não foi bissexto. Mesmo sendo múltiplo de 4, ele era múltiplo de 100. 1800 também não foi bissexto. 1900 também não foi. Já o ano de 2000 foi bissexto. Por quê? Porque ele era divisível por 4, mesmo sendo divisível por 100. Terminava em 00. Porém, ele também, 2000, é divisível por 400. Então, ele volta a ser bissexto. Então, aqui, ó, não, não, não e aqui, sim, ok? Olha só, o ano de 2000 foi bissexto, pois é múltiplo de 400, nós já vimos. 1900 foi o último que era para ser bissexto, mas não foi, porque 1900 ele é múltiplo de 4, mas é múltiplo de 100, porém ele não é múltiplo de 400. 2100 será o próximo ano que seria bissexto, mas não será. Olha só. De 1º de janeiro de 1890 até 31 de dezembro de 1912, existiram quantos dias? Meus amigos, primeiro eu tenho que saber quantos anos. Como é que eu posso saber isso? Eu pego o último, subtraio o primeiro, só que eu não quero a diferença, eu quero saber quantos são, né? 1890. Eu quero saber quantos são. Aí o que eu faço? Somo mais 1.
porque senão eu não conto com ele, gente. Fica sempre atento com isso daí, beleza? Eu tenho que contar com o ano, então tem que somar mais um. 1912 menos 1890, isso aqui vai me dar 22 anos, com mais um, 23 anos. Então eu vou ter 23 anos. Mas ó, 23 anos de 365 dias, será? Não, mas ó, 365 dias. Qual é a diferença dessa conta? Eu tenho que ver aqueles que são bissextos. Quais seriam os anos bissextos aqui? 1890 é bissexto? Gente, basta olhar o último. 90 é múltiplo de 4? Não, 90 não é múltiplo de 4. Logo, 1890 não será bissexto. Qual seria, então, o outro ano que vai ser bissexto? É o próximo par. Então, 1892 foi um ano bissexto, pois 1892 é múltiplo de 4, não termina em 00, não preciso me preocupar. Para saber agora o próximo bissexto, basta somar 4. Então, eu vou ter 1896 mais 4. Depois, eu vou ter... 2000 não. Vou ter 1900. Depois, eu vou ter 1904, 1908 e 1912. Bom, você já deve estar aí falando, poxa, mas tem um ano aí que não vai ser bissexto. Sim, o 1900. O 1900 ele não vai ser bissexto, ele termina em 00, então ele é múltiplo de 100 e não é múltiplo de 400. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 anos nesse intervalo que serão bissextos. Cada ano eu vou somar um dia, então eu vou ter aqui mais 5 dias. Então a conta seria o quê? 23 vezes 365 mais 5 dias dos 5 anos bissextos. Beleza? Essa seria a forma de se calcular. Agora, eu tenho esse exemplo. Se o Natal de 2020 foi em uma sexta-feira, o Natal de 2021 será em um... Meus amigos, olha só. Natal não é 25? Então eu penso, do dia 25 de dezembro de 2020 até o dia 25 de dezembro de 2021, eu vou ter quantos dias? 365 dias. Mas olha, isso aqui não foi numa sexta-feira? Pensa comigo, daqui a uma semana volta a ser sexta-feira. 2 semanas, sexta-feira. 3 semanas, sexta-feira. Então, sempre a cada semana não volta o mesmo dia da semana? E uma semana não tem 7 dias? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 365 e vou dividir por 7, para saber quantas semanas eu tenho. 365 divididos por 7, eu vou pegar 36 divididos por 7, vai me dar 5. 5 vezes 7, 35, para 36, 1. Baixo 5. 15 divididos por 7 vai me dar 2. 2 vezes 7, 14, para 15, 1. Isso aqui quer dizer que eu tenho 52 semanas mais um dia. Então, dia 25 de dezembro de 2020 cai numa sexta-feira. Daqui a 52 semanas volta a ser sexta-feira, mas já completou um ano? Não. Para completar o ano, eu tenho que acrescentar mais um dia. Então, se daqui a 52 semanas cai numa sexta-feira, mais um dia cairá num sábado, beleza? Então, tem sempre que somar mais um dia. Mas observe esse exemplo. Aqui, o dia 3 de junho de 2018 foi um domingo. Isso ocorrerá novamente em quando? Olha aqui, vou botar 3/6 de 2018. Isso aqui, domingo. Vou fazer uma lista aqui de anos. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Do dia 3/6 de 18 até o dia 3/6 de 19 não tenho 365 dias, então o que eu tenho que fazer? Somar mais um dia. Então aqui vai cair numa segunda. Só, meus amigos, que o ano de 2020
ele vai ser o quê? Bissexto. Então, eu não tenho 365, eu tenho 362. Então, aqui, ao invés de somar um dia, eu vou somar mais 2 dias. Então, ao invés de ser terça, vai ser o quê? Quarta-feira. Aqui, eu vou ter 365 dias. Então, vou somar mais um dia. Então, vai ser quinta. Agora, onde vai ser o outro bissexto? Só aqui, ó. Então, eu vou somar mais um até chegar 2024. Aí, aqui eu vou somar mais 2. Então, ó, 22 vai ser sexta, 23 vai ser sábado. Aqui era para ser domingo, mas como é bissexto, então eu vou somar mais 2 dias ao invés de um. Então, vai ser domingo, segunda. Aqui vai ser terça-feira. Eu quero saber quando que vai ser domingo de novo. Então, eu vou botar outra relação. Vou botar aqui 26, 27, 28, 29. 20 bissexto, 24 bissexto, o outro bissexto vai ser 28, se chegar até lá. 25 terça. Aqui vai ser quarta mais um, aqui vai ser quinta, né? E aqui eu vou ter que somar o quê? Mais 2. Então era para ser sexta, mas vai ser sábado, pois eu vou somar mais 2. E aqui 29 eu vou somar mais um, então cai no domingo. Opa, fechou. Então só em 2029 é que ele volta a ser no domingo, o dia 3 de junho. Toma muito cuidado agora com esse exemplo. O dia 9 de janeiro de 2010 foi no sábado. O dia 9 de janeiro de 2012 foi em um... Gente, olha só, vou botar aqui, ó. 9 de janeiro de 2010. Aí eu tenho 9 de janeiro de 2011 e 9 de janeiro de 2012. Toma muito cuidado com essa questão, sabe por quê? Porque a data agora, ela é anterior, ela é menor, né, do que 29 de fevereiro, ela é antes. Se a data for anterior a 29 de fevereiro, eu não vou somar 2 dias aqui. Por que não vai acontecer? Olha, aqui eu tenho sábado. Aqui não é bissexto, tranquilo. Então, aqui vai ser o quê? Domingo. Nesse intervalo, eu não tenho 365 dias? Sim. Por que no ano bissexto, no exercício anterior, no exemplo anterior, eu somei mais 2? Porque, ó, eu tinha 366 dias. Mas, meus amigos, o dia 29 de fevereiro é o dia que eu vou acrescentar mais um dia. E ele é depois do dia 9 de janeiro. Então, ó, o dia 29 de fevereiro, ele está aqui. Então, do dia 9 de janeiro de 2011 a 9 de janeiro de 2012, eu ainda vou ter 365 dias. Então, eu vou acrescentar só mais um. Domingo, aqui vai ser o quê? Segunda. Só no dia 9 de janeiro de 2013 é que eu vou ter 366 dias. Aí sim, aqui não ia ser na terça, eu vou somar 2 dias, seria quarta-feira. Então, ó, vamos pensar lá no juridiquês. Aqui é o ano bissexto. 2012 é o ano bissexto. Mas o efeito jurídico do ano bissexto só vai cair no outro ano, em 2013. Porque ele está antes do dia 29 de fevereiro. Então, ó, fica a dica. Se for antes de 29 de fevereiro, eu vou somar 2 dias no ano posterior. Agora, se a data for depois de 29 de fevereiro, eu vou somar 2 dias no próprio ano. Beleza, galera? Bom, vamos falar agora de verdade e mentira. Esse tipo de exercício de verdade e mentira, geralmente ele coloca umas 3 ou umas
4 afirmações, ele fala que uma delas é verdade ou então uma delas é falsa. Como é que a gente pode resolver isso? A gente pode ir por tentativa e erro. Se eu tenho apenas uma verdade, eu coloco lá a primeira verdade e todas as outras são falsas. Se for falso, eu vou negar. Eu vou inverter, né, aquela afirmação, o valor lógico daquela afirmação. Então, se ele está falando que e é uma falsidade, então a verdade vai ser o quê? A negação. A alternativa correta, para dar aquela sentença certa, todas as informações vão ter que bater, vão ter que casar. Se tiver confronto, aí não é aquela situação. Mas o que você faz? Você passa para outra, vai descendo, até você chegar a um consenso, beleza? Então vamos assim, vou na primeira, depois não dá, vou na segunda, para ver se eu consigo resolver. Olha lá, um exemplo. Temos aqui, ó, 3 amigos, Adriano, Denis e Antônio, possuem 3 profissões: professor, engenheiro e médico. Cada um exerce uma profissão, e não necessariamente nessa ordem. Das afirmações a seguir, somente uma é verdadeira. Então, olha só, somente uma é verdadeira. Eu tenho a primeira sentença, Adriano é professor, a segunda, Denis não é professor e Antônio não é médico. Eu vou começar com essa daqui, ó, verdadeira, essa falsa e essa falsa. Vamos ver se bate. Se aqui está falando que é verdade, então o Adriano, ele é professor. Aqui, Denis não é professor. Não é professor, é falso. Então, a verdade vai ser o quê? Que o Denis é professor. Pode parar. Vocês estão vendo que eu tenho professor e professor para o Adriano e para o Denis. Pode isso? Não, não pode. Então, ó, essa daqui já está errada. Não pode acontecer isso. Vamos para a segunda. Na segunda, eu vou botar a verdade na segunda situação, na segunda sentença. Então, ficaria falso, verdade e aqui falso. Agora, ó, Adriano é professor, é falso. Então, vai ser Adriano não é professor. Aqui é verdade. O Denis não é professor. Então, ó, vou manter. Não é professor. Repara, se o Adriano não é professor e o Denis não é professor, sobrou o quê? Sobrou para o Antônio ser professor, não é? Mas olha, o que ele está afirmando não é falso? Ele está afirmando que Antônio não é médico. Então, se é falso, o Antônio, ó, é médico, mas pode? Não. Aqui, ó, é médico e aqui é professor. Então, essa situação aqui também está errada. Vamos para a terceira, que é a última, né? Falsidade, falsidade e verdade. Essa tem que bater. Falsidade. Adriano é professor, então Adriano não é professor. Aqui é falsa. Denis não é professor. Se é falso, então o Denis será professor. E aqui, ó, é verdade. O Antônio não é médico. Então, Antônio não é médico. Agora, olha só. O Antônio não vai ser médico, que é verdade. Mas ele também não pode ser professor. E eu tenho professor, eu tenho engenheiro e eu tenho médico. Se o Antônio não pode ser médico e não pode ser professor, sobrou o que para o Antônio? É engenheiro. O Denis é professor. E aqui, para o Adriano, sobrou o quê? Médico. Casou. Não teve conflito. Então, essa situação aqui vai estar correta. Beleza? Vamos lá para mais uma. Em um determinado dia, uma mãe perguntou aos seus 3 filhos: que dia é hoje? Gilson respondeu que não era terça-feira. Marcelo respondeu que ontem foi domingo. E Sérgio respondeu que amanhã será quarta-feira. A mãe sabe que um dos seus filhos mentiu e os outros 2 disseram a verdade. O dia da semana que a pergunta foi feita ocorreu em um... Bom, olha só.
Eu tenho Gilson, não era terça-feira, afirmou. Marcelo, ontem foi domingo. E Sérgio afirmou que será quarta-feira. Só um, né, mentiu, 2 disseram a verdade. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar falsidade aqui, verdade nesses 2 e ver o que vai acontecer. O Gilson está falando que não era terça-feira, mas é falso. Então, o dia que ele afirmou isso era uma terça-feira. Aqui, ó, o Marcelo falou a verdade. Ele está falando que ontem foi domingo. Para ele afirmar que ontem foi domingo é porque hoje vai ser segunda-feira. Opa, não pode ser terça e segunda ao mesmo tempo. Então, essa situação não vai acontecer. Então, vou botar agora verdade no primeiro, falsidade no segundo e verdade no terceiro. Agora, o Gilson está falando a verdade. Ele está falando que não era terça-feira. Então, ó, só posso afirmar que não era terça-feira. Aqui é falso. E ele está falando que ontem foi domingo. Se isso aqui fosse verdade, é porque hoje seria segunda-feira, né? Para eu poder afirmar que ontem foi domingo, é porque hoje é segunda-feira. Mas é falso, então, ó, hoje também não é segunda-feira. Então, não pode ser terça e nem segunda. Aqui a afirmação do Sérgio é verdadeira. E ele está falando que amanhã será quarta-feira. Meus amigos, para amanhã ser quarta-feira é porque hoje é terça-feira. Mas olha só, entrou em conflito a afirmação de Gilson e de Sérgio, porque aqui, ó, eu constatei que não é terça-feira e aqui está constatando que é terça-feira, não pode. Então, vou para a última solução, última situação. É verdade nas duas e falsidade na última. Olha, verdade do Gilson não era terça-feira, então só posso afirmar que não era uma terça-feira. Aqui é verdade. Ontem foi domingo. Se ontem foi domingo é verdade, é porque hoje é uma segunda-feira. Pode ser. O dia que for segunda não será terça. E aqui é falso. Amanhã será quarta-feira. Se ele está falando que amanhã vai ser quarta-feira, é porque no dia que ele está fazendo essa afirmação seria numa terça-feira. Mas como é falso, então não será terça-feira. Olha aqui, gente. Não é terça-feira, não é terça-feira e é segunda-feira, bateu, porque quando for segunda-feira não vai poder ser terça-feira. Logo, o dia dessa afirmação é uma segunda-feira, beleza? Vamos lá continuar. Vamos falar agora de casa de pombos. Galera, isso cai muito. Por que casa de pombo? Porque tem aquelas casinhas e vai um pombo em cada casa. Só começa a ocupar uma outra casa quando todas elas já estiverem ocupadas. Então eu tenho que pensar em primeiro fazer toda a distribuição para depois começar a repetir. Aí seria casa de pombo. Mas vamos ver alguns conceitos importantes que a gente tem que saber. Olha, em um hospital com inúmeros enfermeiros, 8 foram selecionados para uma pesquisa. Desses enfermeiros selecionados, podemos garantir que pelo menos 2 trabalham no mesmo dia da semana. Meus amigos, isso é certo ou é errado? Olha, a semana não tem 7 dias? Então vou colocar aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele está falando que pelo menos 2 trabalham no mesmo dia da semana. Ah, Celeste, não poderiam os 8 trabalharem na segunda-feira? Aí eu já garantia isso. Não, você não pode garantir que os 8 estão trabalhando no mesmo dia. Então, essa aí você não pode fazer. Mas olha só, se eu colocar um na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, sexta, sábado e domingo, aqui eu já tenho quantos? Eu já tenho 7. Eu estou fazendo a pior possibilidade. Um em cada dia. Mas não são 7 aqui? E ao todo eu não tenho 8? Esse 8º, ele vai cair aonde? Ele pode cair em qualquer dia. E ele caindo em qualquer dia, digamos, aqui na segunda-feira, eu vou garantir, aí sim, que pelo menos 2 trabalham no mesmo dia. Então, o que eu faço? Eu faço uma distribuição. Aí, depois eu vou começar novamente uma outra camada. Você fazendo isso, você pode garantir que pelo menos 2 trabalham no mesmo dia.
E agora, ó, no primeiro dia de aula, o professor de matemática disse: Eu não conheço vocês, mas sei que pelo menos 3 fazem aniversário no mesmo dia, no mesmo mês. Quantos alunos, no mínimo, há na sala? Gente, ó, um ano não tem 12 meses? Então, janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro. Eu poderia ter 3 aqui em janeiro, né? Aí, precisa de 3, mas você não pode garantir isso. Então, vai sempre a pior situação. Vamos distribuir aqui na casa de pombo. Um aqui, um aqui, um aqui, novembro e dezembro. Aqui eu já tenho quantos? 12. O 13º não vai cair em qualquer um desses meses, aí eu poderia garantir que eu ia ter pelo menos 2. Mas ó, eu vou ter essa garantia até chegar onde? Mais 12, 24. Agora eu tenho a pior distribuição, tudo de forma igualitária. Se eu colocar mais um, eu vou colocar em qualquer um desses meses aqui. E onde eu vier colocar, eu obrigatoriamente vou ter 3. Então, para eu garantir que pelo menos 3 fazem aniversário no mesmo mês, eu vou precisar de 12 mais 12 mais 1. Então, eu vou precisar de 25 alunos. Show de bola? Olha aqui, ó. Em um saco, há 3 bolas amarelas, 3 verdes e 3 cinzas. Arthur está com uma venda nos olhos e retirará uma bola de cada vez do saco. A quantidade mínima de bolas que Arthur deverá retirar para ter certeza que retirou uma de cada cor é... Meus amigos, ó, tem bolas amarelas, bolas verdes e bolas cinzas. Se eu retirasse uma amarela, uma verde e uma cinza, eu já não ia ter uma de cada cor? Sim. Mas poderia garantir isso? Não. Então não vou fazer isso. Então eu vou sair sempre pela pior situação. Digamos que a primeira venha a ser amarela, a segunda amarela e a terceira amarela. Eu já retirei 3 bolas e eu só tenho uma cor. A outra bola obrigatoriamente seria de uma cor diferente. Então digamos que venha a ser verde. Mas e agora? A quinta também vem a ser verde e a sexta também vem a ser verde. Eu já tenho 6 bolas e 2 cores. Agora sim, obrigatoriamente a 7ª bola vai ser da terceira cor. Então aqui vai ser cinza. Poxa, eu já tenho bolas amarelas, bolas verdes e agora eu tenho a bola cinza. Então eu posso garantir que eu vou ter uma de cada cor. Então, meus amigos, eu vou precisar retirar 7 bolas. Beleza? Tranquilo, né, gente? Vamos lá, vamos para outra situação. Associações lógicas, ou aquelas questões chamadas de relacionamento. Eu vou relacionar pessoas, profissões, lugares e assim por diante. Um exemplo, ó. Daniel comprou um tênis, um sapato e uma sandália no último mês. A sandália é azul e o calçado mais antigo é branco. Sabe-se também que o sapato é mais novo do que a sandália e que o tênis é mais antigo do que o preto. Assim está correto afirmar? Eu tenho todas as alternativas. Como é que eu saio disso, meus amigos? Olha, eu vou colocar uma tabela onde eu coloco na coluna uma relação, pessoas, eu posso botar aí o nome das pessoas, e depois eu vou colocando lá nas linhas, lá em cima, as outras relações. A cereja, se eu só tenho 2 relações, digamos, pessoas e profissões, é fácil. Quando eu tenho 3, você coloca uma na coluna e coloca as outras 2 ali. Às vezes ele coloca até mais. Aí você teria que ir colocando uma aqui, 2 aqui, na linha. A quarta, partir da quarta, você vai colocar na linha e vai colocar na coluna, que é para poder fazer a relação. Mas, meus amigos, olha, dificilmente ele coloca uma quantidade maior do que 3, e quando coloca, você não tem
a obrigação de resolver tudo. Às vezes ele coloca com várias informações e o candidato fica lá tentando fechar toda a planilha. E não é necessário. Você faz a leitura, resolve o que dá para resolver, vai nas alternativas, porque às vezes a alternativa já está ali. Às vezes ele não te dá nem base para você preencher toda a planilha. Aí o candidato fica lá, tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar, e você já conseguiu ter a solução, já está ali bonito e fica perdendo tempo. Então, não esquenta a cabeça em ter que fechar toda a planilha. Quando tem apenas 3, dá para tu fechar tranquilo. Entendeu? Geralmente, né, ele vai te dar 3 e você consegue fechar. Mas se não fechar, o que você já fez, dá uma olhada na alternativa e vê se já dá para gabaritar. Beleza? Vamos lá, por exemplo, como é que a gente resolve isso daí? Eu vou colocar aqui, ó, a planilha que eu fiz. Coloquei tênis, sapato e sandália, aqui as cores, e eu tenho o mais antigo, o que está no meio e o mais novo. Vem para a primeira informação. A sandália é azul. Meus amigos, olha aqui, ó. A sandália está aqui e azul está aqui. Então, isso aqui já não é uma afirmação? Ele está afirmando que a sandália é azul. Então, aqui, ó, você pode botar um ok ou um sim. Mas se a sandália é azul, isso aqui já é ok, a sandália, ó, não vai poder ser da cor branca e nem preta. E o azul não vai poder ser o sapato e nem tênis. Então, se você tem um sim, você fecha as outras. E aqui, o calçado mais antigo é branco. Olha, o calçado mais antigo não é branco? A sandália não é azul? Então, a sandália não é a mais antiga. Você já pode botar aqui. Se você botou um não, aí você só bota nessa lacuna. Mas eu teria que relacionar calçado e cor. Calçado e a antiguidade. Calçado. A cor está aqui, né? A cor do calçado está aqui, e que é branco, mas eu não sei como é que eu vou relacionar. Então, deixe ele aqui em aberto, mas você já pode fechar aqui, que é a sandália. Pois você sabe que a sandália é azul, logo ela não será a mais antiga. Vamos para outra. O sapato é mais novo do que a sandália. Se o sapato ele é mais novo, então ele não vai poder ser o mais antigo. Da mesma forma, se o sapato é mais novo que a sandália não poderá ser o quê? A mais nova. Se o sapato é mais novo do que a sandália, então tem algo mais novo do que a sandália. Gente, aqui ó, já está facinho. O que sobrou para a sandália? O do meio. Se é aqui ok, eu fecho toda a coluna. Aqui o antigo, sobrou quem? Sobrou o tênis. Se aqui é ok, eu fecho a coluna e a linha. O que sobrou para o novo? O sapato. Bom, eu tenho uma outra. O tênis é mais antigo do que o preto. O tênis está aqui. Ele é mais antigo do que o preto. Logo, o tênis não será preto. Então, o tênis vai ser branco. Se aqui é ok, aqui eu fecho. O que sobrou para o sapato? O preto. Aqui não tinha uma outra informação? Vamos ver se bate agora. O calçado mais antigo é branco. O calçado mais antigo, ó, tá aqui. Ele vai ser o quê? Tá na mesma linha, é o tênis e é branco. Acabou, fechamos a planilha. Vamos lá, pode ser a letra A. A sandália é o mais novo e o tênis o mais antigo. A sandália, ó, não é o mais novo, então tá fora a letra A. Letra B. O tênis é o mais antigo. O tênis é o mais antigo, beleza. E o sapato não é o mais novo. O sapato aqui, ó, é o mais novo. Então, essa daqui tá furada, né? Vamos lá para a letra C. O sapato é preto. Sapato é preto, beleza. E o tênis é o mais antigo. O tênis é o mais antigo. Fechou. Gabarito, letra C. Vamos ver as outras. O sapato é branco. Não, o sapato é preto. Tá fora. Letra E. O tênis é preto. Não, o tênis é branco. Então, ó, aqui, fechou. Tá fora. Então, ficamos com a letra C. O sapato é preto e o tênis é o mais antigo. Vamos fechar mais com essa daqui, gente? Mais uma.
André, Bernardo, Kleber, Douglas e Hernani são amigos de bairro. Com relação a eles, sabemos que todos possuem profissões distintas: professor, dentista, advogado, médico e jornalista. André e o professor moram na mesma rua. André não é dentista, nem advogado. Hernani é médico. Kleber é mais velho que o dentista e mais novo que o professor. O dentista e o Douglas têm a mesma idade. Então, ó, eu tenho aí a minha tabela, botei as pessoas e aqui as profissões. Vamos ver as afirmações. André e o professor moram na mesma rua. O que eu posso tirar daqui? Se o André e o professor moram na mesma rua, é porque o André não é professor. Então, se é negação, eu só marco a lacuna. Aqui, ó, fechei. André não é dentista nem advogado. Então, vem aqui, André não é dentista nem advogado. Para André só pode ser médico ou jornalista. Hernani é médico. Opa, é afirmação, ótimo. Quando ele está afirmando, ó, que o Hernani é médico, então aqui, ó, é ok. Eu fecho toda a linha, pois ninguém mais vai poder ser médico e o Hernani só vai poder ser médico. E fecho toda a coluna. Meus amigos, o que sobrou para o André? Jornalista. Se aqui é sim, eu fecho toda a linha e toda a coluna. Bom, Kleber é mais velho que o dentista. Logo, o Kleber não é dentista. Se ele é mais velho que o dentista, o Kleber não é dentista. E mais novo que o professor. Então, o Kleber também não será professor. O que sobrou para o Kleber? Advogado. Aqui, ok. Fecho toda a coluna e toda a linha já está fechada. Bom, vamos lá. O dentista e o Douglas têm a mesma idade. Se o dentista e o Douglas têm a mesma idade, é porque o Douglas não é dentista. Então, aqui o Douglas, dentista, eu fecho. O que sobrou para o Douglas? Professor. Se aqui é sim, eu fecho toda a linha e toda a coluna. O que sobrou para o Bernardo? Dentista. Logo, o André é jornalista, o Bernardo é dentista, o Kleber, advogado, o Douglas, professor, e o Hernani, médico. Beleza, amigos? Então, ó, ficamos por aqui, fechamos esse bloco com a parte de psicotécnico. Daqui a pouquinho a gente volta com mais.